hoje o nosso tema, nosso momento de reflexão, o Senhor colocou no nosso coração é falar sobre o cristão e o São João. Então tem muitas perguntas, algumas dúvidas, e eu queria esclarecer algumas coisas muito importantes. Mas o nosso irmão João, e é importante dizer que é João Batista, né? Não é João o apóstolo, ele foi uma pessoa de posicionamento. E eu quero iniciar falando, não ia falar nisso, mas durante a oração do pastor Francisco, me veio à mente e o coração, não sei quantos de vocês têm acompanhado, que mais uma pessoa pública, né, da fé, uma cantora evangélica, foi duramente criticada essa semana porque ela se posicionou. E a gente sabe que tem evangélicos e evangélicos, né? Tem gente que é um péssimo testemunho, porque evangélico ficou na moda também, ser cristão evangélico hoje também está na moda, né, para algumas pessoas. No Brasil, aqueles que verdadeiramente querem ser cristãos, em algum momento de sua vida, serão pressionados de alguma forma. Porque ser cristão não é fácil, gente. A palavra é muito clara em dizer que Jesus ele não escondia de ninguém as duras penas do caminho. Ele fala que o caminho é estreito. Ele fala que a porta é apertada. Então, se você hoje quiser se posicionar, em algum momento, você vai ter uma opinião contrária à dos seus colegas. A gente não pode se afastar da sociedade e viver à margem da sociedade. Embora João Batista fez isso, durante um determinado momento de sua vida ele se retirou, viveu no deserto, e ele tinha aquele hábito, aquela sua vida, sua rotina de se afastar dos seus parentes, viver uma vida, hora de jejum, hora com aquelas comidas específicas, né? O mel silvestre, o gafanhoto, a sua roupa bem característica. Mas ele era alguém sociável, ele descia da montanha para ensinar, chamar o povo ao arrependimento e batizar nas águas do Rio Jordão. Então a gente não é uma ilha, a gente precisa confrontar. Em algum momento Deus vai permitir que a gente evangelize pessoas através do posicionamento da nossa fé. João Batista, ele foi uma pessoa que se posicionou. Inclusive, algumas vezes, alguns religiosos desceram para ser batizados por ele no Rio Jordão. Mateus no capítulo 3 fala isso, e ele repreende, a gente vai ver já já, mas deixa eu falar uma coisa para você, é uma palavra de instrução, de ensino. Se posicione. Olha, eu tenho aconselhado pelo menos uns 4 homossexuais, são pessoas que têm aconselhado. 3 eu conheço pessoalmente, e um eu não conheço, é de uma outra cidade, que entrou em contato com um irmão aqui da nossa igreja, pediu conselho ao irmão da igreja, o irmão disse, olha, eu posso passar o seu contato com o pastor, e passou para nós. Há muitas pessoas que compreendem, que estão numa natureza, assim como eu sempre costumo dizer, né? Como cada um de nós nascemos por nossos pecados, ninguém é melhor que ninguém, e ninguém é pior que ninguém, e não existe pecados maiores ou mais absurdos, tudo faz parte da natureza humana. O que acontece com o pecado é que cada um traz uma consequência. Se eu pudesse elencar na Bíblia os piores pecados, eu diria o que a própria Bíblia diz: a língua que semeia contenda e a mentira. Mas normalmente os pecados de ordem sexual causam um tabu maior, mas não é bem assim na palavra. O que é que eu quero dizer? Há muita gente precisando de uma palavra de Deus. Muitos dos nossos amigos, há aqueles que realmente não querem, há aqueles que de repente, por algum posicionamento de algum cristão que acabou falando lá alguma bobagem, eles pegaram uma aversão à igreja, mas você está aqui, é luz para poder fazer essa ponte, porque há muitas pessoas que precisam de uma palavra. Só que aí hoje, quando a gente se posiciona, a mídia e aqueles que realmente querem fazer o trabalho de Satanás, aí vão colocar os crentes como homofóbicos. Deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra homofobia, ela é uma palavra que significa o seguinte: eu quero matar essa pessoa. Você está entendendo? Homofobia quer dizer isso. Fobia é medo, né? Então é uma ideia assim de que eu não quero conviver com essa pessoa, ou eu tenho um nojo dessa pessoa. Então, eu tenho certeza
que quando as pessoas forem lhe taxar disso, você não é isso. Eu tenho amigos homossexuais. Eu não sou homofóbico. Você não é homofóbico. Quando alguém disser, porque vai chegar essa época, viu, gente? Vai chegar porque vão fazer aí as paradas gays da vida, o orgulho LGBT, vai chegar nas cidades. E você tem que se posicionar com respeito, mas dizer assim, ó, eu não sou homofóbico. Porque a palavra homofobia quer dizer aversão, medo, repulsa. E eu não tenho repulsa de nenhum ser humano. Você tem que se posicionar assim. Quem está entendendo? Amém? Você não pode aceitar o que a grande mídia está dizendo, porque eles estão taxando todos os evangélicos de homofóbicos. Isso a gente não vai permitir. Você precisa se posicionar. Agora, você precisa se posicionar a ponto de algum momento, algum amigo seu ou amiga te convidar para um momento, que foi o caso da irmã Bruna Carla, que convidaram ela para ir num casamento. E, obviamente, pela palavra de Deus, o casamento já está falando, a própria palavra casamento é de casar, de encaixe, tá? Então, a própria palavra fala sobre bênção, e aí o entendimento da consciência cristã vai dizer assim, olha, eu amo você de todo o meu coração, mas eu ir num casamento seu é como se eu estivesse legalizando isso aí pela palavra. Eu vou continuar sendo teu amigo, mas não posso participar disso. Aí a pessoa vai lhe taxar de alguma coisa. Você tem que poder dizer a essa pessoa, seja quem for, de que você não é uma pessoa homofóbica, porque vai chegar esse tempo aqui, tá? Então, eu estou dando o meu exemplo para vocês, se aproximem dessas pessoas para tirar esse tabu. Eu quero que a nossa igreja seja uma igreja atualizada, no bom sentido da palavra, ou seja, que ela esteja aberta para essa mentalidade. Uma vez eu falei assim para uma pessoa na qual eu estava evangelizando, e eu disse, olha, na nossa igreja tem todo tipo de pessoas, tem um mentiroso, tem um adúltero, tem gente que já foi ladrão, aí se tem uma lista de gente, botei uns 4 pecados meus no bolo, e disse assim, mas está faltando um homossexual. E aí eu fiz o convite para a pessoa participar. Então todos nós temos nosso DNA do pecado, e eu pergunto à igreja, onde estão os homossexuais? Onde eles estão? Você conhece algum? Se aproxima, convida. Porque eu creio que um dia aqui, ó, escreva o que eu estou falando, tá? E declare e profetize isso também. Quem vai estar com o microfone aqui na mão é uma pessoa homossexual e vai estar falando do que Jesus está fazendo na vida dela. Quem crê? A gente não tem isso aqui. Mas parece que a gente está falando uma coisa absurda, a cara de vocês, ó. Mas isso é um assunto atual, está na mídia, vai descer, vai ser assunto de escola. Nós temos aqui uma secretaria dos direitos, acho, dos trans e uma coisa assim que eu não esqueci para não pronunciar errado. Eles têm os direitos dele, normal, problema nenhum. Você não pode aceitar ser taxado de uma coisa que a igreja não é. Jesus não é homofóbico, mas ele foi bem claro a dizer, o que está escrito na palavra, deixará o homem a sua casa e se unirá à sua. Jesus foi claro dizer, e ambos serão uma só carne. Mas Jesus não era homofóbico, nós também não somos homofóbicos. Agora a gente precisa se posicionar, amém, gente? E amar essas pessoas. Tem homossexuais querendo se suicidar, porque eles não entendem. Eu não ia nem falar isso, mas Deus sabe, né? Você imagina o que é o seu drama? Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Eita, enfim, eu disse que não ia falar pouco, mas está complicado, porque eu nem comecei a pregar ainda. Mas olha, quem é preguiçoso aqui? Quem tem coragem de dizer isso aqui? Estou pregando, tentando pegar um pecado assim light. Todo mundo tem um pouquinho de preguiça, né? Mas tem gente que tem mais. Sabe que preguiça é pegar? Bem, quem levantou a mão ali, Dico falou assim, todo mundo tem um pouquinho de preguiça. Na verdade, todo mundo tem um pouquinho do pecado. Mas alguns, por exemplo, tem o fofoqueiro. Tem gente que está aqui que não consegue controlar a língua. Tem gente que, enfim, a gente tem os nossos pecados. Outras pessoas viciados em traição, adultério, pornografia, algum outro vício. Você já percebeu que tem pessoas, eu tive essa experiência no CRAUD, quando trabalhei ali na recuperação dos usuários drogados,
que algumas pessoas elas tinham o contato com o crack, experimentaram e não se viciaram e não gostaram. E outras pessoas que se viciaram na primeira, não sei como é que diz a expressão, no primeiro uso, né, Bárbara? Tem pessoas que bebem 1, 2, 3 vezes quantas cervejas forem e não se viciam. Já tem outros que se der um gole, se viciam. É verdade? Sim ou não? Mesma coisa é fumar. Então o que eu estou querendo dizer com isso? E você observando aí sua preguiça, seus outros pecados. Que cada um de nós temos uma luta com o pecado. Tem coisa que está em nós, a Bíblia não diz, escute aqui. Tem homens que são lá de fora e são homens fiéis às suas esposas. Tem homens que são na igreja e tem uma luta constante para não adulterar. Então, cada um de nós tem a nossa natureza. Qual é o seu pecado? Então, o que eu estou querendo dizer? Para passar essa instrução para a igreja, para estarmos preparados para um mundo que cada vez mais está se afunilando, e a igreja não pode ser uma porta fechada. A igreja tem que ser uma porta aberta, inteligente para receber e orientar. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Então imagine aí a sua luta com o seu pecado. Então você imagina o que é alguém nascer com esse DNA do pecado. Eu já ouvi alguém dizer, uma pessoa dizer assim: olha, pastor, se tocar nisso aqui eu mato. Ô, benção, mas tu não é crente. Não, mas isso aqui Deus sabe. Se Deus permitir isso aqui, eu... Já perceberam que às vezes alguém mata por uma besteirinha num acidente de trânsito? Porque um buzinou, uma coisa assim do tipo. Já viram uma reportagem assim? Gente que tem pavio curto, ou gente que se ira com facilidade. Então o que eu estou querendo fazer com a mente de vocês é para vocês entenderem que nós não somos iguais e nós temos tendências pecaminosas muito fortes dentro de nós, umas mais, outras menos. Como alguém falou aqui, todo mundo é um pouco preguiçoso, mas tem gente que é tão preguiçoso que esse é o pecado número 1 dele. Então, entenda a homossexualidade dessa forma também, tá? Por quê? Porque há pessoas que nasceram com essa tendência do pecado de Adão. Ele corrompeu a moral, a ética e a sexualidade do ser humano. Então, da mesma maneira que tem homens corruptos, que mesmo casados, conhecendo a palavra, eles lutam contra os seus pecados sexuais, outros que são pedófilos, outros que são em todas as séries. Existem aqueles que têm uma inclinação para o seu próprio sexo. Você precisa passar isso para a pessoa, você precisa evangelizar um homossexual falando assim: olha, Jesus vai te ajudar nisso, da mesma forma que me ajuda, porque a luta que você tem para ser fiel com a sua biologia do seu corpo, eu tenho para ser fiel com a minha esposa. Isso faz com que a gente se aproxime, e não você dizer: vai lá na minha igreja que o pastor vai fazer, igual como fizeram a peça aqui, o pastor vai fazer uma oração e vai expulsar os demônios da sua vida. Não existe isso, tá, gente? A homossexualidade é uma tendência corrompida da natureza sexual por causa do pecado, é a natureza da carne. Você está entendendo? Amém? Então não tenha medo do homossexual, pelo amor de Deus. Não cruze. Se ele sentar no banco, sente do lado dele, abrace ele ou ela. Saiba ouvir os seus dramas, os seus questionamentos, mas se posicione e diga assim: você quer uma coisa? Jesus tem algo para fazer na sua vida. E Jesus vai te ajudar nessa luta. Porque, olha, nós precisamos instruir a igreja, porque isso aí vai estar na roda das salas de aula, alguém que trabalha. E você vai ouvir alguém dizer: está vendo? Fulano de tal falou isso, esses crentes é tudo assim. Mas não é todo crente que é assim, não. Tem aquele que faz, tem aqueles que acham que tudo é muito normal. Então a gente precisa ter a empatia, mas ter a sabedoria, para a gente não se corromper. Quantos receberam essa palavra? Coloque no seu coração de ir atrás dessas vidas, porque precisam de oração, Tem gente que está num dilema terrível. Pastor, desde os 5 anos de idade que eu me entendo por gente, eu tinha uma inclinação assim. Eu nunca soube. Eu pensei que eu era odiado por Deus. Eu pensei que eu era amaldiçoado. Estou falando palavras que me falaram. Eu pensei que Jesus ia tirar isso do meu coração quando eu entrasse na igreja. Eu entrei na igreja e continuo com essa luta. E aí uma vez fizeram uma sessão de descarrego para tirar os demônios. E aí às vezes a igreja, ao invés de fazer um bem para uma pessoa dessa, faz um mal. Você está entendendo? Então nós precisamos ter essa sabedoria de orar para que Deus nos dê sabedoria para ser uma igreja relevante
nos tempos atuais, porque o funil vai cada vez ficar mais fininho, e esse é o retrato dos tempos finais. A natureza humana, está lá escrito na carta de Timóteo, que os homens serão mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus. É uma natureza perversa, mas isso é em todos os sentidos. O índice de criminalidade só aumenta, não adianta o governo que mude, não adianta. Criminalidade só aumenta, por quê? Porque está escrito na Bíblia, Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então essa é uma tendência natural da humanidade sem Deus, cada vez mais se corromper. Observe que as músicas são totalmente corrompidas cada dia mais. Se você for pegar, não vou falar isso não, que pode dar mas enfim, né? A misericórdia de Deus é muito grande. Eu lembrei aqui agora do Mamonas Assassina. Quem lembra do Mamonas Assassina? Eu não estou aqui dizendo que foi castigo de Deus a queda do avião, não estou dizendo isso, não tem um respaldo bíblico para dizer isso não, tá, gente? Eu estou falando assim, as músicas do Mamonas Assassina eram músicas perversas, sim ou não? Bem perversas, né? Mas as músicas de hoje estão pior ou não? Está bem pior. Então aquilo foi uma fatalidade. Então não vou, tem crentes que dizem, não, que Deus pesou a mão. Se Deus fosse pesar a mão em todo mundo, Ele ia começar a pesar a mão na igreja. Porque a gente que conhece a palavra e pratica o que é errado é pior do que, porque saiba disso, tá? No juízo, se você não se arrepender, o negócio vai ser sério, não é verdade? Então ali foi uma fatalidade, a não ser que tenha alguma coisa pessoal que aí a gente não sabe, a gente não pode julgar, mas é óbvio que as letras estavam cada vez sendo corrompidas, e aí você pega lá do Mamonas Assassina para cá, você vai ver que triplicou, sei lá, quadriplicou o número da perversidade nas letras, na sensualidade. Esse é o mundo que a gente vive. E a gente não tem que estar brigando, a gente tem que só que se santificar e se preparar para acolher as pessoas, falar, não ter vergonha de ser quem somos. Aí quando a gente fala do São João e o cristão, a gente tem que entender algumas coisas, abra sua Bíblia no Evangelho de João, quarto evangelho do Novo Testamento. Quantos receberam essa palavra até agora? Amém? Você foi abençoado, você está com o ouvido atento, se prepare, tá? Porque Deus vai usar a tua vida para abençoar outras vidas, meu irmão e minha irmã. Olha só, no Evangelho de João, a gente vai ler daqui a pouco, deixa aí aberto, tá? No Evangelho de João, mas a gente sabe que, o São João, a festividade do São João, as festas juninas, né? Ela é hoje a segunda maior festa do calendário brasileiro. Tem o primeiro carnaval, o segundo São João. Então a gente tem que entender que no Brasil, essa festa do São João, ela ganhou uma questão cultural e folclórica muito forte. O São João, a festividade do São João chegou no Brasil por meio dos portugueses. É isso que a história fala. Mas ela veio com um cunho religioso. Por trás desse cunho religioso tem uma natureza pagã. É isso que eu quero falar aqui nessa noite, para você entender. E a sua consciência, como diz o apóstolo Paulo, julgar o que você acha certo ou errado dentro do que a palavra está falando, mas é a sua consciência. Mas a gente precisa ter em mente algumas coisas. Primeiramente, que no Brasil, essa festa de São João, ela ganhou um ar muito, muito da nossa terra mesmo, porque deixou de ser uma festividade meramente religiosa, mas ela ganhou um ar de festividade cultural, folclórica, da culinária, né? De maneira que nessa época, eu digo sempre o seguinte: o crente, ele não comemora o São João, amém? Vou repetir, para você dar um amém maior. O crente, ele não comemora o São João, agora ele vivencia esse ambiente, sim ou não? Eu perguntei hoje a uma pessoa, só dá milho nessa época? Me responda vocês aí agora. Aí de quanto é que é um estudo? E aí, Luiz, só dá milho nessa época? Não, quero ouvir vocês, pode falar. Depende do período que ele é plantado. Então pode dar milho em qualquer lugar? Ou, perdão, em qualquer época do ano? Então a pessoa que me informou isso estava meio errada. Disse, não, porque só dá milho nessa época. Então quer dizer que não só dá milho nessa época. Quem concorda, levanta a mão.
Vivi está falando que tem o período da chuva e favorece a colheita. Se alguém plantar em outro tempo, tem que ter irrigação. Ok. Pode falar mesmo, porque é tipo um estudo. Diga lá. Como é? Passando. Vamos ouvir o irmão Felipe aqui na frente, rapidinho. Entendi. Mas vamos pensar o seguinte então. Então a gente está entendendo aqui no geral, tá? Festa de São João é uma festa que tem um cunho religioso. Por que religioso? Porque ela comemora 3 santos católicos, sim ou não? Quem são os santos católicos? Na verdade, santos católicos não, porque primeiramente vamos entender o seguinte: quem é santo na palavra de Deus? Todos nós. Não, Jesus só não, minha gente. Todos nós, quem é separado? Os cristãos são chamados de santos por causa da palavra que significa separado. Quem que chamou os cristãos de santos? O apóstolo Paulo, que se chamava de santos. O próprio Jesus fala da natureza de Deus santificar, separar. O próprio Deus fala lá no Antigo Testamento sobre santificar o povo, né? Separar o povo. Então, mas a Igreja Católica, os cristãos católicos, eles fazem um processo de canonização. Dentro desse processo de canonização, que é reconhecer a santidade superior de uma pessoa humana, concedendo a ela o viés dela realmente realizar os milagres, atestar os milagres dessa pessoa. Então, esse é canonizado. Então, nesse período de junho, né, existiam alguns santos que é católicos, que eles colocam assim nessa questão, e nesse período a gente tem 3 datas que marcaram esse calendário religioso, que é o Santo Antônio, São João e São Pedro. Todos nessa data de junho, certo? Então, a gente pode dizer que o São João, ele é uma festa religiosa, sim ou não? Sim. Mas é um feriado nacional, sim ou não? Ou os crentes trabalham nesse dia? É um feriado nacional. Por quê? Por causa da maioria cristã católica no Brasil, isso já é uma questão histórica, está na Constituição. É um feriado nacional, mas é uma festa católica. Então, o cristão, ele não comemora o São João, mas a gente vivencia esse ambiente. Então, o que é que o crente pode e não pode fazer? Não é isso que fica a pergunta? Mas eu não vou responder agora. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Olha só. Qual é a origem do São João? Eu sei que algumas pessoas já conhecem, já falaram, já deram estudo, já viram na internet. Está na internet, está nos sites que não são evangélicos, tá? Hoje eu estava vendo aqui um site que eu fiz aqui uma pesquisa para colocar aqui também, da BBC Brasil, e fala muito claramente lá o seguinte, que o São João, as festas juninas, melhor dizendo, fazem parte do calendário católico, lógico, mas foi uma estratégia da igreja para fazer com que algumas festas pagãs. O que é que significa pagã? Pagã é uma expressão usada pelos historiadores, pelos teólogos, para denominar todos os povos antigos da Idade Antiga, antes da Idade Média, todos os povos antigos que não eram cristãos. Então ali você tinha várias pessoas de vários países, ali da região da Europa mesmo, e outros lugares que não eram cristãos, que adoravam o sol, a lua, que adoravam a terra. E o que é que acontece? Existia uma festa chamada solstício de verão. Uma palavrinha meio complicadinha, né? O que é o solstício de verão? Era uma festa que comemorava o final do inverno e a preparação para a primavera e para as colheitas. O que é que acontece? No Brasil, quais são as 4 estações do ano? Vamos lá, aula de quê isso aqui? Estação do ano é o quê? Aula de quê? Pronto, vamos lá. Quais são as 4 estações do ano? Isso aí. Mas dizem que no Brasil a gente só tem aí, a gente não percebe no Brasil, pela forma como o Brasil está, né, na região do planeta, a gente não percebe essas 4 estações do ano, que elas são mundiais. Mas nos países da Europa, o que acontece? Essas 4 estações elas são bem definidas, de maneira que no inverno é aquela coisa assim, ó, o tempo fechou, a neve chegou, se tranca dentro de casa e é 3 meses isolado.
Se plantou para colher, vai viver. Se não plantou para colher, para guardar. Então, o que acontece? Os povos antigos, quando o inverno estava acabando, eles faziam aquela festa para celebrar esse novo momento. O sol está vindo, vai ter colheita. Eles acendiam a fogueira para espantar os maus espíritos. E eles dançavam ao redor da fogueira, agradecendo. Aí você tem aí os druidas, tem os adoradores de Astarote, tem os adoradores de Afrodite. Em cada região, Ísis e Osíris, no Egito, na Babilônia, na Grécia, nos países da Europa, nos países nórdicos, os países que hoje nem mais existem, né, geograficamente, da Idade Antiga. Todos esses povos que tinham uma mentalidade arcaica, eles faziam o seguinte: vamos acender a fogueira para espantar os maus espíritos e vamos agradecer pela colheita que está vindo. Isso acontecia num período entre o final do inverno e o início da primavera, verão. O que acontece? Era uma festa popular. E aí a igreja, na Idade Média, ela vai conquistando, não é verdade, gente? A história vai mostrar que a igreja foi conquistando as culturas. A igreja foi avançando e foi conquistando as culturas. Mas ao mesmo tempo que a igreja de Jesus vai alcançando as culturas, vai vencendo alguns territórios, a igreja vai se corrompendo na história. E aí a gente entra aqui agora em aula de história. A igreja vai se corrompendo. Na medida que a igreja vai se corrompendo, algumas pessoas que vão vendo que a igreja está fazendo alguma coisa errada, vão se afastando da igreja. E vão se afastando da igreja. Então, no início da Idade Média, já tinha muita gente que saiu do meio da igreja por causa de corrupção. Por causa de que estava acontecendo, pastor? A igreja, ao invés de acabar, eles chegavam num determinado território, a história vai dizer que quase a Europa toda, 95% da Europa foi varrida pelo cristianismo. Hoje, você chega na Alemanha, na Holanda, o cristianismo é uma porcentagem menor. Tem muito mais ateus em alguns países na Europa do que cristãos. Mas você tem um período da história em que o cristianismo ele foi avançando de maneira assustadora, mas, digamos assim, não da forma correta. A igreja já estava corrompida. Então foi quando a igreja começou a vender pedaço do céu para lá, pedaço do céu para cá. Foi quando um homem chamado Constantino, que era um imperador romano, ele dizia assim: não adianta matar esse povo, não adianta cobrar imposto, porque tudo deles é Jesus, Jesus, Jesus. Então um dia Constantino tem um sonho, acorda, disse que sonhou com a cruz, e com essa visão da cruz ele ouviu uma voz que dizia: com esse símbolo vencerás. E aí inicia todo o processo das cruzadas. Constantino se converte, entre aspas, né? E aí o que acontece? Quando eles chegam numa região da Europa, como a França, por exemplo, que tinha todo um momento de adoração desse, como o solstício de verão era uma coisa famosa na França, o que eles fazem? O seguinte é isso: não vamos acabar com essa festa. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar, porque sabe de onde vem o costume dos padroeiros da cidade? Vem dos povos antigos, da Grécia e principalmente de Roma. Para cada cidade de Roma havia pelo menos 10 padroeiros, 10 guardiãos. Então a igreja corrompida, ela ao invés de bater o martelo e dizer assim: isso aqui não está na Bíblia, ela faz um que a sociologia chama de sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É misturar. Então diz assim: é o seguinte, vocês adoravam antes o sol? Não, o sol não. Não vamos orar pela terra não. Agora aqui a igreja começa a colocar pessoas para serem honradas naqueles dias especiais. Pessoas para serem honradas, né, santos, né, como eles chamam, para serem honrados nesses dias festivos. Então, praticamente, isso vai acontecer com todas as festividades católicas. Tá certo? O cristianismo, por exemplo, assim, o cristianismo não, o Natal. Qual é a data do Natal? 25 de dezembro. Sabe o que aconteceu no dia 25 de dezembro? É o dia do nascimento do Deus Sol, Mitra, um deus romano. Então, quando a igreja ela entende que precisa cristianizar o mundo pagão, ela pega essas datas históricas e diz assim: não, 25 de dezembro agora vai ser o nascimento de Jesus. Quem nasceu 6 meses antes de Jesus? Quem nasceu 6 meses antes de Jesus? João Batista, né, do mês de junho, que é a festa celebrada dentro de um viés, né, pagão. E aí fica aquela questão:
O crente pode acender uma fogueira ou não. Eu sempre costumo dizer, vai da sua consciência, né? Faz igual Paulo no capítulo 1 Coríntios, capítulo 8. Tinha cristãos que chegavam para Paulo, igual chegaram aqui para Evaí, né? Tinha cristãos que chegavam para Paulo, igual chegaram aqui para Evaí, né? E diziam assim, Paulo, o povo está indo lá no mercado, está comprando a carne sacrificada aos ídolos. Isso é muito errado, porque a carne foi sacrificada aos ídolos. O que é que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 8? Já já a gente vai ver. Ele dá um conselho muito interessante. Mas alguém perguntou essa semana, pastor, eu posso aqui acender uma fogueirinha aqui? Então a gente tem que saber diferenciar o que é cultural, o que tem o viés pesado, é a sua consciência. Agora eu pergunto a vocês, está aí o crente fazendo uma quadrilha com a música secular, está certo ou errado? Está certo ou errado? Está errado pelo quê, pastor? Eu sempre falo, música não é entretenimento, música é ferramenta. Então o cristão deve podar os seus ouvidos, porque a música, ela dialoga com o seu espírito. Vamos entender isso uma vez por todas, gente. Se eu ouvir uma música linda, se eu pudesse dizer assim, qual a música secular mais linda? É uma música de uma banda chamada Queen, de um cara chamado Fred Mercury. Ele faz uma música falando para a mãe que está desesperado, que matou uma pessoa, mas a música é linda. Chama Boemia alguma coisa. É linda, é uma obra de arte. E se você ouvir sem saber a letra, você se emociona. Pastor, como é possível eu me emocionar ouvindo uma letra que o cara está falando que mãe, eu vou dar um tiro na minha cabeça, eu matei um homem. Eu estou desesperado e não sei mais o que fazer, eu não queria fazer, um desespero total. Como que a gente se emociona sem a gente não entender a letra? Porque a música é uma linguagem que veio do céu. Você está entendendo? Então, ela vai tocar no teu espírito. É por isso que a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Às vezes você está triste e um louvor vai alegrar o teu ânimo, porque ele vai fortalecer seu espírito e que você vai reagir. Então é uma ferramenta muito boa. Quando você estiver triste, coloca um louvor, mesmo sem vontade. Então nesse contexto secular, a gente toma muito cuidado com essa questão da quadrilha, porque vai envolver uma música secular. Tá? Pastor, mas aí, olha, é errado, eu cheguei no mercado ali, cheguei na loja, vi uma blusa lá, toda xadrez. Olha, quando essa festa religiosa veio para o Brasil com os portugueses, ela deixou muito de ser religioso. Hoje, se você vai lá nas grandes capitais da cidade, não existe nada de religioso, existe, sabe o quê? Profanação, sim ou não? Você vai em Caruaru, profanação, aí ganhou um outro lado. Mas aí as pessoas perguntam, né? Mas pastor, aí eu posso comprar uma blusa xadrez para usar? Aí eu faço só essa pergunta. Você tem um ano inteiro para comprar uma blusa xadrez, você não compra, você compra nesse período. É errado ou não, eu não sei, é a sua consciência, tá bom? Não estou dizendo que é errado ou não, é a sua consciência, não é errado. É uma questão, você não vai estar adorando São João comprando uma blusa xadrez, mas você vai estar passando alguma mensagem fazendo isso para o mundo? Que mensagem? É igual ontem me falaram assim, eu posso acender uma fogueira na frente da minha casa para assar o milho? Eu pergunto aos irmãos, é pecado assar um milho numa fogueira, sim ou não? Não tem nada de errado, né? Mas você tem um ano todinho para fazer isso, não é verdade? Aí você vai acender na frente da sua casa? Enfim, o pastor está dizendo que não pode. Eu não estou dizendo que não pode não, tá gente? Estou querendo que vocês reflitam. Se a sua consciência diz que pode, então faça. Faça igual Paulo, eu estou respaldado aqui, viu, pastor Francisco? 1 Coríntios capítulo 8. Paulo estava com uma treta para resolver. E a treta era, chegaram para ele dizendo assim, o povo está indo comer lá no mercado com as carnes sacrificadas dos ídolos. Aí Paulo disse assim, e daí? Se os ídolos não existem, deixa o povo comer a carne e matar a fome. Não, Paulo, mas não pode fazer isso. Aí Paulo diz o seguinte, mas se eles acharem que é errado, então por causa da sua consciência, não faça. Procure ajudar o seu irmão. 1 Coríntios capítulo 8, leia. Então, qual é a minha instrução aqui? É você entender o viés aí histórico, vem lá de cima, de um sincretismo religioso, uma festa que era uma festa agrícola, onde os maus espíritos eram espantados com aquela alegria, o povo saía de casa, batia, a neve acabava,
começava as folhas, vinha a primavera, aquela alegria, e eles começavam a pedir que os deuses espantassem os maus espíritos, para que fosse uma colheita boa. Esse era o contexto histórico. A Igreja Católica pega isso aí e diz assim: não, então vamos agora colocar aqui um santo para ser adorado. Mas é bem nesse período das colheitas, como bem falou vocês aí, é um período que cai a chuva. Então é muito da nossa consciência, da gente entender. E aí fica com vocês. Vocês achavam que eu ia mandar vocês fazer A ou B, né? Eu não, vocês que respondem as suas consciências, tá? Tá aí, assim, pastor, mãe, eu vou acender uma fogueira dentro de casa. Isso aí, se vir no instinto, se quiser acender fora, é a sua consciência. É igual, sabe o quê? Sabe uma outra festa católica, outro período católico que foi sincretizado? Foi a finados, dias 2. Você tem um ano todo para visitar o seu ente querido, os restos mortais que estão lá, porque ele ou ela não está mais lá. Mas se você tem um ano todo para ir, por que você deixa para ir no dia 2, junto com todo mundo? Me responda isso. Então, é uma questão de consciência. Opa, mas está errado eu ir lá no dia 2, visitar o... Não está errado. Mas saiba que você está entrando dentro de uma onda com um viés pagão, ao mesmo tempo, porque é também um feriado católico, e você está lá. Mas é uma questão de consciência. Tá certo, gente? Eu só estou querendo dizer que é uma questão de consciência. Se sua alma se sente bem para acender a fogueira na frente de casa e assar o milho, faça na sua consciência sem problema nenhum. Desde que não esteja lá ouvindo uma música, né, secular, porque a música dialoga com o céu, é ferramenta, dialoga com o espírito. Mas se o seu irmão do lado disser assim: estou triste, pastor, olha ali que pecado, olha ali que coisa, o irmão acendendo a fogueira, o que é que Paulo diz para você fazer? Por causa da consciência do seu irmão, não faça. Mas aí é a sua consciência, né, Luiz? Aí é a sua consciência. Quem está entendendo a mensagem? Amém? Está ajudando você a refletir um pouco? Sim ou não? Então, o crente comemora o São João? Vixe, vocês estão aqui, gente. O crente comemora o São João, mas ele vivencia esse momento. Vivenciando esse momento, você escolhe se deve comprar uma blusa xadrez ou não. Não tem nada de errado. Se a sua consciência acusa, opa, tem errado. Opa, não vou não, porque eu fui falar isso para uma pessoa, a pessoa falou assim: era o seguinte, mas o xadrez está dentro dessa cultura que está dentro dessa, é tudo a mesma coisa para mim, então eu não vou fazer nada. Não vou nem botar as bandeirinhas. Eu disse: então pronto. Mas é uma questão muito livre de consciência. O que não pode acontecer é essa adoração, prestar culto a outros deuses. Abra sua Bíblia aí rapidamente em Isaías capítulo 42, coloca aqui, Maria de Fátima, guarde esse versículo no seu coração. Isaías capítulo 42, um versículo 8 apenas, Isaías 42, 8, porque uma vez estava evangelizando um irmão, um colega nosso, né, católico. Eu estava evangelizando, não foi agora recentemente não, isso já tem um tempo, e ele falou assim: mas as repreensões do Antigo Testamento sobre idolatria é relacionada aos deuses da mentalidade da antiguidade, não se referia a pessoas, se referia a Ísis, Osíris, a Astarote, a Estar, os deuses, né, babilônicos, egípcios, não eram as pessoas. Eu disse: não é bem assim não, olha ali o que está escrito. Deus já falava lá no Antigo Testamento assim, vamos ler aqui, todo mundo. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Esse outro aí é qualquer coisa. E aí o profeta faz uma distinção na palavra que Deus deu a ele. Ele fala de imagens e fala de outro. E Deus fala que ele não vai dar ao outro o quê? Louvor. As imagens. Aqui referente aos deuses babilônicos, né? Isaías está dentro de um contexto ali da Babilônia, dos povos ali, os povos que conviviam com o povo de Israel ali, que adorava Baal. Mas o que é que esse texto quer dizer? O que é que tem a ver com São João? Porque se a festa de São João é uma festa para exaltar louvor e honra e dedicação a um ser humano, isso está certo ou está errado? Está errado. Está errado e ponto final. Então
Então, vocês comemoram o São João, gente? Se alguém lhe perguntar, diz assim, não, a gente não comemora porque a Bíblia fala, Deus fala que o louvor é só para ser dado a Ele e a nenhuma outra criatura. Aí vocês fazem o louvor para São João, para o Santo Antônio, para o São Pedro. Tudo bem, é uma questão de vocês, mas pela Bíblia o louvor é somente, Deus diz que Ele tem ciúme disso. Se a gente for lá para Mateus 4, verso 10, porque hoje não, quando é que é dia de São João? 24, né? Mas quando é que acontece lá o culto mesmo, a missa lá? 23, né? O que é que vai acontecer lá? Louvor. Quando você bota lá, viva São João, não é verdade? Então, pela palavra, João Batista, gente, João Batista, ele se posicionou. E a gente vamos seguir o exemplo da vida de João Batista, se posicionar. Um dia, João falou assim: vem alguém que eu não sou digno nem de me abaixar e desatar a sandália dele. Agora eu digo para você, se João Batista tinha essa consciência de Jesus, imagina se ele está hoje vendo tudo que está acontecendo com ele. Vocês acham que ele estaria como? Me diga aí. Revoltado, não estaria não? Se ele dizia que ele não era digno, porque a atitude de desatar o chinelo de alguém era tudo de escravo, de servo. O dono chegava em casa, sentava na cadeira, botava os pés, e o escravo ficava feliz da vida de tirar o chinelo dele, de jogar uma aguinha. João diz assim: eu não sou digno nem de ser escravo de Jesus, nem de desatar o chinelinho dele. E ele está vindo aí, ele já está entre nós, disse João. No Evangelho de João, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, João Batista, Evangelho de João, no capítulo 1, bota aí a partir do versículo 25. Então, se João, isso aí você pode falar para qualquer pessoa, qualquer amigo, diz assim: minha amiga, a gente não comemora. Ah, você não comemora, mas você come milho. Dizer, claro, eu tenho boca para comer milho, essa é a época do ano que tem milho. No Brasil ganhou essa coisa cultural, e eu vou comer milho, vou comer pamonha, vou comer o que tiver mesmo. Agora, honra, louvor e glória somente ao meu Senhor Jesus. Amém? Então, seja inteligente, anuncie o Evangelho com sabedoria, com empatia, né? Mas não abra mão de se posicionar. Olha só, alguns mestres, fariseus, saduceus, vieram, a fama de João Batista chegou lá em Jerusalém, no Sinédrio, onde estava só a elite religiosa. E eles vieram saber o que é que João estava fazendo no Rio Jordão. Será que é o Messias? Aí João disse assim, a primeira coisa que João falou foi: eu não sou o Cristo. João fala: eu não sou o Cristo. Ele fala isso no versículo 23, é porque está antes disso aí, Maria, vê se tu consegue colocar, 22, 23. Ele fala assim: eu não sou o Cristo. Bota aí o 23 para ver. Bota aí o 20, então um pouquinho mais para trás. 20, aí ó. Ele confessou, ele não negou. Ele disse: não, sou eu que estou fazendo esse alvoroço aqui mesmo. O povo desce, eu batizo. Quem se arrepende eu batizo, quem não se arrepende eu chamo de raça de víbora. Foi assim que ele falou? Ele é um homem ousado, corajoso. E a gente tem que ser ousado e corajoso, sim ou não? Principalmente para dizer assim, o João levava a sério Jesus. Eu tenho que levar a sério Jesus. Então ele dizia assim: eu não sou a quem vocês estão procurando. Eu não sou o Cristo. Sabe o que é isso? É entender quem você é. Olha que coisa linda de João. Ele sabia que ele não era Jesus. E ele sabia exatamente o que ele estava fazendo ali. Então é importante você saber quem é você. Você saber: eu sou um cristão, não estou perdido, doido no mundo, não. Eu sou um cristão. Eu não sou uma pessoa alienada, não. Eu sou uma pessoa temente a Deus. Eu tenho amor no meu coração. Não é vergonha nenhuma dizer que sou contra isso, sou contra aquilo por causa da palavra. Agora eu vou ter vergonha de ser cristão? Está lá na rodinha dos amigos, todo mundo falando isso, aquilo, outro, isso, aquilo, outro. Ah, tu viu a música de Lady Gaga? Tu viu a música do Pablo Vittar? Tu viu isso aqui? E agora o que é que eu vou falar? Fala a palavra, abre a tua boca, crente. Testemunha do Evangelho, não tenha vergonha não. Jesus falou assim: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. E aí, qual é a vergonha pior? Então se posicione com respeito, diz assim: gente, essas músicas aí eu não curto não. Mas por quê?
eu procuro alimentar meu espírito com as coisas do céu. Não, mas não tem nada demais não. Tem muita coisa. Tem valores que falam que são contrários à palavra de Deus. Aí ali você vai conversando, dialogando, e daí se eles não concordarem com você, lembre-se que Jesus falou assim: o mundo me odiou, imagina o que farão a vós. A gente não pode ser ignorante, prepotente, chato, não. Crente ignorante, prepotente e chato, não é muito legal não. Seja humilde, agora seja direto. E João disse assim, olha, ele falou abertamente, não sou o Cristo, não sou o Cristo. O que é isso aqui? É convicção de missão. Você tem a convicção de missão no seu coração? Deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisa ser o pastor, você não precisa ser o ministro de louvor, você não precisa ter inveja de ninguém que tem algum dom, porque todos nós somos especiais no plano de Deus. João não teve inveja de Jesus. Você vê que vai ter um momento, ele vai dizer aí que ele não é Elias, né? Perguntaram se ele era Elias, vai passando aí. Já a gente chega num ponto para a gente finalizar aqui. E aí eles quiseram a resposta. Então, João, se você não é o Messias, se não é um profeta, se não é alguém que a gente anda esperando, então quem é você? Quem é você? Aí ele vai para a profecia lá de Isaías. Ele diz assim, eu sou a voz que clama no deserto, aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Todos nós, gente, somos Joãos Batistas, diga amém. A gente está na mesma missão de João, que é justamente essa missão de preparar o caminho para Jesus entrar na vida das pessoas. E João vai fazer isso com muita humildade. Eu vou só falar aqui para a gente ganhar tempo. Você sabe que Jesus chega para ele, né, para ser batizado. E ele já tinha dito que a pessoa que vinha depois dele era tão maior que ele. Isso é humildade, isso é reverência, é reconhecer o senhorio de Jesus. E ele vai dizer, como eu estava dizendo para vocês aqui, que ele não era digno de desatar os chinelos. Mas na frente Jesus se apresenta, entra na água, e ele toma um susto quando vê Jesus. E diz, mestre, porque ele fala que o Espírito Santo, Deus falou assim, olha, uma pomba vai pousar em cima do escolhido. Quando ele vê Jesus, quando ele vê a pomba descendo, simbolizando ali o Espírito Santo, não é que o Espírito Santo seja uma pomba, o que é que ele vai dizer assim? Esse é o Cordeiro de Deus, essa é a palavra de João. Ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus. Aí o que acontece? Jesus fala assim, João, você tem que me batizar. Mas Jesus, como é que eu vou fazer isso? Ó, chegou aqui uns fariseus, uns saduceus, e João vai falar isso claramente, né? Mateus capítulo 3 vai dizer, que João diz assim, raça de víboras, vocês querem se batizar sem se arrepender? Vão primeiro produzir frutos dignos de arrependimento. Daqui a pouco a gente vai apresentar mais uma criança para o Senhor Jesus. Diga amém. Eu acho que está ainda aí, né? Levi está por aí? Ali, está ali. Daqui a pouco a gente vai apresentar Levi aqui ao Senhor, consagrar ele ao Senhor. A igreja vai consagrar, os pais vão consagrar. Vamos fazer um voto de um pacto, dizer assim, eu vou criar os meus filhos no caminho do Senhor, daqui a pouco. Por quê? Porque o batismo infantil é mais um sincretismo religioso que a igreja fez no período lá da Idade Média, mais uma bagunça que fizeram dentro da teologia, que não tem nada disso. E a Bíblia fala, e João vai dizer assim, ó, eu só batizo quem se arrepende. Aí ele olha para Jesus e diz assim, ô Jesus, tu vai se arrepender de quê? Eu é que preciso ser batizado por você. E você vem a mim, Jesus diz assim, João, ó, preciso que isso aconteça para que se cumpra toda a Escritura. E João, obedientemente, ele vai e segue o que Jesus fala. Comportamento e atitude que a gente tem que ter também. Quando Jesus falar, mesmo que seja contra a sua vontade, se submeta. Como que Jesus fala? Fala pela palavra, fala através da oração, do seu contato com Deus, fala através de um irmão, de um pastor que vai te dar uma orientação, um conselho. Quando você sentir que está confrontando a sua carne, a sua natureza, baixe sua cabeça, respire e diga, Jesus me ajuda. João relutou, Jesus disse, se você não me batizar, sua missão já era. João disse, não, então vamos, imagina João batizando Jesus, e João batiza o Senhor Jesus, mais na frente, João continua lá o seu ministério também, Jesus para um lado, e João para o outro, mais na frente no capítulo 3 do Evangelho de João, mais ou menos, os discípulos de Jesus, eles observam que os discípulos de João estão ali, por perto. E aí os discípulos de João chegam para João e dizem assim, e o nosso irmão João Batista, ele vai dizer
um dos versículos mais célebres do João capítulo 3. Abra a tua Bíblia lá em João capítulo 3. Vamos abrir lá, João capítulo 3. A gente vai encerrar com esse texto, tá? João capítulo 3. Porque aí os discípulos de João olham assim para eles assim: olha, Jesus passou lá com os discípulos, eles estão batizando. Aquele que você disse que era o Cordeiro, as multidões estão seguindo ele. Eu pergunto a você, o coração de João não se encheu de inveja? Primeiro ele vai falar aquela coisa mais linda que tem também nesse texto, que é: importa que ele cresça e que eu diminua. Quando a gente tem consciência que é o reino de Deus que tem que crescer. Então lá no capítulo 3 vai acontecer isso. É muito lindo o que ele fala, porque João ele usa uma expressão que é um símbolo de Jesus. É muito, muito lindo o que acontece aqui. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 26. Bota aqui, Maria de Fátima, a partir do verso 26. Porque João vai usar uma expressão que é uma das metáforas mais lindas de Jesus, que é noivo. João vai chamar Jesus de noivo. E ele entendia o seu chamado. E aí o que acontece? Os discípulos dirigiram a João e disseram: mestre, aquele homem que estava contigo lá do outro lado do Jordão, do qual tu testemunhasse, ele está batizando e todos estão se dirigindo para ele. Ou seja, estamos perdendo seguidores. Aí olha o que João responde: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. É lindo isso aqui, né, gente? Diga amém. É lindo, né? Vocês já ouviram isso aqui da boca de João Batista? Olha lá. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Verso 28. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele, na frente dele. Olha que coisa linda ele vai falar aqui agora. A noiva pertence ao noivo. Eita, é lindo demais isso aqui. E se você entender que ele está fazendo referência à igreja, àqueles que Jesus como noivo está recolhendo. João viu o início do ministério de Jesus. Sabe como é que João termina? Sem cabeça, dentro de uma masmorra, preso por Antipas Herodes, morto, decapitado, perguntando: será? Era Jesus? Será que eu cumpri minha missão direitinho? O final da história de João é trágica. Você sabe disso, né? Perdeu a cabeça, prato, cabeça no prato, uma bandeja, mas cumpriu sua missão, glorificou a Deus. E ele fala assim, ó: a noiva pertence ao noivo. O amigo, e esse amigo ele se refere a ele como amigo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, disse João, que agora se completa. Verso 30. É necessário que ele cresça, que eu diminua. É lindo, né? João não teve inveja de Jesus. Agora você imagina num cenário messiânico, onde para tudo quanto era lado tinha um rabi, tinha um mestre. João iniciou seu ministério cheio de pompa, ganhando os holofotes do sinédrio, todo mundo olhando para ele. De repente ele olha para Jesus, entende sua missão e diz: ó, agora é com ele. Mas ele não abandonou o seu chamado, porque ele tinha uma missão. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você é um escolhido e uma escolhida do Senhor. O que Deus te chamou para fazer não é menos importante do que o que eu estou fazendo aqui agora. Você entende isso? Você tem um chamado de Deus. Diga assim: Senhor, me direciona nessa terra para eu abençoar vidas, para eu abençoar a minha família, o meu lar, os meus filhos. Eu tenho uma missão. Às vezes você quer estar com o microfone na mão, quer estar fazendo isso, quer estar fazendo aquilo. Não é sobre isso. É sobre você exercer aquilo que Deus te chamou para você ser. Uma boa esposa, um bom marido, um bom pai, um bom filho, uma boa avó, um bom neto, um bom amigo, um bom colega, um bom cristão. Ter ali o seu posicionamento, consagrar os seus dons a Deus, consagrar seus recursos ao Senhor, consagrar a sua vida ao Senhor, fazer a diferença do jeito que você foi chamado, porque ninguém é melhor que ninguém. Você pode repetir isso comigo? Ninguém é melhor que ninguém. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: considere os outros superiores a você mesmo. Não tenha inveja no seu coração. Então, nosso irmão João Batista, olha que mensagem linda. A gente poderia ficar aqui falando, mas eu vou encerrar. A gente poderia ficar aqui falando. Queria convidar o ministério para a gente louvar, para a gente recolher as ofertas e encerrar o nosso momento de culto ao Senhor. Mas o que é que você tem que fazer? Fica com essas lições de João Batista, um homem humilde, um homem também corajoso, ousado, que se posicionou, que chegou para Herodes e disse assim: você está adulterando, rapaz, sabendo que poderia ali perder a vida.
e perdeu a vida depois, porque ganhou o ódio e a revolta de algumas pessoas, na verdade. Mas e você? Esse é João Batista, tá? Mas e você nesse período de São João? Como que você vai se posicionar? Eu diria a você, tenha sabedoria, tá, meus irmãos? Tenha sabedoria. Tenha sabedoria. E deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Mas tenha sabedoria com as músicas que você escuta, com o comportamento que você exerce, tá? Mas que Deus dê sabedoria a você, tá? Para fazer isso ou aquilo outro. Não sou eu que vou falar. Leiam em casa 1 Coríntios capítulo 8. E aí você vai ver a orientação do apóstolo Paulo. E tenha sabedoria, tá? Para que você possa desfrutar desse período de festa, honrando Jesus, tá? E como foi bem dito aqui, né? Nossa irmã Bianca foi que mostrou lá o celular lá para o pastor, né? Às vezes chega, ó, o irmão fulano estava assim na festa, ó, o irmão ciclano estava assim. Aí antes de você chegar para o pastor, você mesmo, ore a Deus, e diz assim, Deus me dá uma palavra para eu dar para esse irmão, mas não uma palavra para arrebentar ele não, sabe gente? Uma palavra de amor, de atenção, de carinho. Diz, meu irmão, Deus te chamou para uma coisa maior, olha onde você está. Quem vai me ajudar nessa aí? Quem vai ajudar o pastor Francisco nessa aí, né? Quem vai nos ajudar, né? Diga eu. Misericórdia. Nem tu, Bianca. Diga eu em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé.